Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição Eclesiastes e sua aplicação aos jovens. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Deixe seu feedback com seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e você estará ajudando a impulsionar esse vídeo a alcançar muitas outras pessoas. Diga de qual cidade você está conectado na lição. O versículo do dia está em Eclesiastes número 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Na verdade aplicado, o pastor César Rosa, que é o comentarista da lição, ele afirma que na juventude tomamos decisões que reverberarão por toda a nossa existência. O texto de referência é Eclesiastes número 11, versos 9 e 10. Eu vou estar fazendo a leitura desse texto no tópico 1.1. Após Salomão fazer suas considerações quanto à brevidade da vida humana e tudo que a envolve no mundo repleto de coisas passageiras, vazias e fúteis, Salomão ele dedica parte final de seu trabalho poético para chamar a atenção dos jovens, para despertá-los para a realidade da vida e ajudá-los a viver com qualidade de vida e com sustentabilidade, evitando assim comprometer seus futuros na terra e também na eternidade, já que no período da juventude de uma pessoa ocorrem importantes transformações, consolidações de crenças funcionais ou deficitárias, descobertas e experiências positivas ou negativas, definições e decisões que vão impactar positivamente ou negativamente na vida da pessoa, inclusive quanto às questões pós-morte física. Caso os jovens se descuidem e deixem de considerar as observações feitas por Salomão, eles correm o risco de errar como Salomão errou, mesmo após receber de Deus sabedoria para governar a nação de Israel e julgar o povo com justiça e equidade. Além de Salomão, dentre outros personagens bíblicos que foram dedicados em servir a Deus e usados por Deus como instrumentos de libertação do povo judeu, mas que entraram em decadência espiritual e sucumbiram por se afastar da vontade de Deus, estão os casos de Gideão, que após ser grandemente usado por Deus, na sequência da sua liderança, ele fez a nação se prostituir espiritualmente e se desviar da adoração a Yahvé Adonai. O rei Joás é outro caso. Ele foi salvo de uma chacina em família promovida pela própria avó Atalia, foi coroado rei de Judá aos 7 anos e prosperou por fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Mas após a morte do sacerdote Joiada, que foi o seu tutor espiritual, Joás levou toda a nação para a idolatria e Deus o entregou juntamente com a nação nas mãos do exército sírio. Cresci, não sou mais uma criança. Esse é um grito de liberdade que traz consigo uma grande responsabilidade, pois apesar de a pessoa ganhar liberdade, amadurecer para a vida, os desdobramentos que ocorrem no decorrer da vida, da fase da juventude para a vida adulta e por fim para a velhice, levará a pessoa a desfrutar das colheitas, frutos das próprias escolhas pessoais sábias ou tolas. Daí a importância de cada pessoa ter cuidados especiais e fazer ponderações antes das tomadas ou não das decisões a que estará exposta. Cuidado com os sentimentos, com a forma como você expressa suas emoções, os seus desejos, pois você poderá ser traído pela falta de experiência ou mesmo pela euforia do momento e tomar decisões que vão comprometer o seu futuro. Salomão, ao dizer, alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, diante dos excessos que podem ser cometidos com uma declaração desta importância, Salomão ele foi muito cuidadoso e completou de forma a levar os jovens a repensarem suas decisões fruto dos momentos de euforia ou de aflições. Salomão disse, sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades, são coisas passageiras.
Com a experiência de quem usufruiu de todo tipo de alegrias e chegou ao final da sua vida de certa forma frustrado por não ter aí sabido utilizar a sabedoria recebida de Deus, Salomão ele se vê na obrigação de orientar os jovens sobre a existência humana para evitar que eles tenham o mesmo sentimento quando chegarem à velhice. Por isso ele brada dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Ainda bem que, com as ponderações que Salomão fez quanto a tudo o que viveu e na forma como viveu, tudo indica que Salomão tenha se convertido ao Senhor, retomado a sua vida de fidelidade a Deus antes da sua morte física. Por certo, ele relembrou dos conselhos dados por seu pai, o rei Davi, que havia lhe orientado, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Salomão colheu duros frutos em decorrência da sua não obediência às instruções dadas pelo rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Fica aí a lição para cada pessoa na atualidade, para que cada uma pondere as suas amizades, pondere os vínculos que estão sendo gerados e consolidados a partir dessas amizades, as alianças que são efetivadas e se utilize da liberdade que tem para fazer escolhas sábias, saudáveis e sustentáveis, evitando assim comprometer o seu futuro, como também a sua eternidade. Com o poder de influência do reinado transferido pelo rei Davi, e em especial pela sabedoria dada por Deus a Salomão, ele atraiu os olhares de todos os reis vizinhos, como também dos reis distantes, que o procuraram para fazer alianças, lhes levaram presentes, lhes disseram palavras elogiosas, massagearam o ego de Salomão e o induziram a imaginar que ele poderia se virar sozinho, sem lhe ser necessário permanecer no centro da vontade de Deus, e por isso Salomão comprometeu o seu futuro, comprometeu o seu reinado e comprometeu também o futuro dos seus descendentes e da nação de Israel. O poder de influência dos novos e dos antigos amigos levou Salomão a selar as alianças com os reis pagãos por meio de casamentos com mulheres pagãs, ímpias e imorais. Com certeza, as mulheres eram as mais bonitas dentre as filhas dos reis com que Salomão fez amizade e selou aliança. No entanto, as 700 esposas princesas e as 300 concubinas, ao serem levadas ao palácio em Jerusalém, levaram consigo seus deuses, suas crenças, suas ideologias ímpias, imorais e corruptas. Sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Cuidado, pondere com quem você tem feito amizade, com quem você tem andado, e onde tem andado, e o que tens feito. Cuidado com os relacionamentos resultados de julgo desigual, nos quais pessoas cristãs fazem alianças, parcerias ou sociedade com pessoas ímpias que não possuem temor de Deus no coração, vivem de acordo com os ditames do mundo, andando segundo a vista dos olhos e sem considerar que um dia Deus a chamará a juízo. Saiba que de tudo que se tem dito, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A sabedoria está em o jovem cristão, a jovem cristã, sempre levar em consideração os princípios bíblicos e os conselhos dos pais tementes a Deus para a sua vida em todas as fases e em todas as áreas. O apóstolo Paulo ele alerta dizendo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei,
e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Não somente os jovens, mas todo ser humano deve se afastar de companhias que comprometem a sua integridade espiritual e buscar ser íntimo de Deus ao ponto de ter condições de descobrir os segredos de Deus para a sua vida. Deve se lembrar de Deus, desejar e se esforçar para estar sob sua proteção, sob seus cuidados especiais. A diaconisa Juliana Nascimento, analisando Eclesiastes número 12, verso 1, ela frisa que lembrar do Criador é mais que um momento. Trata-se de uma vida conscientemente dedicada ao propósito de Deus. E para que isso seja possível, é necessário vivenciar uma vida de renúncia, a fim de se evitar, no momento em que Deus chamar a pessoa a juízo, de que ela não seja achada em falta diante de Deus. Sonhos, ideologias, prazeres, amizades, locais e situações que comprometem a santidade do jovem cristão, da jovem cristã, devem ser renunciados, assim como ocorreu com José no Egito. A sábia decisão de José em renunciar a tais coisas, preservando assim a sua fé, a sua intimidade, a sua comunhão com Deus, o levou a agradar a Deus e a ter Deus como seu principal aliado em todos os momentos bons e ruins da vida. Em um dos momentos mais sedutores da vida de José, ele foi enfático em afirmar: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Tendo em vista ter tomado essa sábia decisão de não comprometer seu futuro com um rápido momento de prazer, José ele preservou sua integridade espiritual e foi alvo das transbordantes bênçãos de Deus. Buscar o conhecimento de Deus é a melhor maneira de a pessoa ganhar estrutura espiritual, consolidar sua confiança em Deus e ser resiliente diante dos banquetes demoníacos com os quais a pessoa vai se deparar na vida. O maior conselho do rei Davi a Salomão foi: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Essa postura adotada pelo rei Davi deve ser adotada pelos pais, a fim de ensinar e motivar os filhos a buscarem conhecer ao Senhor para se fortalecerem em Deus, se fortalecerem em Cristo. Como também os jovens e as jovens que pretendem se casar e ter filhos devem internalizar essa necessidade e manter a mesma postura do rei Davi quando tiver e for criar seus filhos e suas filhas. A ausência do conhecimento de Deus promove destruição espiritual e, consequentemente, em todas as demais áreas da vida humana, como ocorreu com a nação de Israel, e está aí registrado em Oséias capítulo 4, versículos 6 e 7, onde Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Em seguida, o profeta Oséias ele conclama os seus concidadãos, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sem conhecer a Deus, é impossível ao ser humano entender e absolver para a sua vida os projetos de Deus. O conhecimento de Deus por meio da leitura bíblica diária e contínua promove segurança ao cristão para que ele consiga seguir avante rumo à feliz eternidade com Jesus. Tendo serenidade nas decisões, evitando tomar decisões em momentos de euforia ou de turbulência emocional, a pessoa reduzirá em muito a possibilidade de errar, pois terá condições de ponderar a vontade de Deus para a sua vida e, de forma sábia, sensata e responsável, vai fazer escolhas sábias que darão o norte da vida profissional, familiar, ministerial e social da pessoa. No mesmo nível de importância das considerações feitas por Salomão, está o apelo do apóstolo Paulo aos cristãos que eles sejam racionais, que evitem agir por pura emoção, que pesem as consequências boas ou ruins que terão que arcar e conviver com elas no futuro e talvez na eternidade. No que se refere à vida profissional, ela também deve visar a glória de Deus.
Isso significa dizer que o jovem ele deve estar atento para recusar quaisquer propostas de trabalhos ou propostas de ganhos desonestos, desleais, imorais ou corruptos, ainda que esses ganhos representem a realização plena de algum desejo ou sonho pessoal. Há profissões que oferecem sucesso financeiro rápido ou status social. São profissões legalizadas. No entanto, são imorais, portanto impróprias para o jovem cristão. O jovem cristão, a jovem cristã, também deve estar atento às facilidades de ganho e de exposição por meio da mídia digital, pois a internet está repleta de armadilhas que são colocadas por pessoas maldosas, sem nenhum pingo de temor a Deus e que visam apenas a realização hedonista de quem as promove. São armadilhas sutis e caso o jovem cristão, a jovem cristã caia nelas, pode perder a sua comunhão com Deus, perder a sua integridade moral e física, pode perder suas reservas financeiras, sua liberdade ou a sua privacidade, pode comprometer a sua saúde espiritual, psicológica e até a sua saúde física. A orientação que melhor encaixa aqui e que deve ser feita como texto áureo da vida cristã está em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 e 32, onde Paulo orienta: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Se utilize do jejum e da oração na busca por uma profissão, por uma colocação no mercado de trabalho, pela escolha do curso de graduação, pós-graduação, doutorado ou mestrado, pela escolha do namorado ou da namorada para construir a sua futura família e se manter sempre no temor ao Senhor, na dependência de Deus, se deixando ser guiado, guiada pelo Espírito Santo. Em Provérbios, número 21, versos 20 e 21, Salomão pondera dizendo: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Isto porque os propósitos do Senhor para os seus servos e suas servas fiéis permanecem para sempre. Para alcançar a benevolência, a boa vontade, o carinho do Senhor no que se refere ao futuro, cada jovem cristão, cada jovem cristã deve estar disposta a pautar sua vida dentro dos princípios bíblicos quanto aí aos relacionamentos que pretende construir. Em Provérbios, número 18, verso 22, Salomão diz que o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Já em Eclesiastes, número 7, verso 26, Salomão diz: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for sábio diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Ou seja, Salomão ele teve que admitir que as mulheres com quem ele se relacionou foram frutos de aliança sem a bênção de Deus. Ele se relacionou com pessoas ímpias, pessoas imorais, pessoas corruptas. Por isso, elas se tornaram mais amargas do que a morte, se tornaram em laços, em redes e em ataduras. Tudo foi resultado de Salomão deixar de permanecer na obediência a Deus e ter feito alianças com os reis ímpios, contraindo matrimônio com as suas filhas para selar tais alianças. Observe o relato da criação e você vai perceber que a escolha de Deus para Adão ela foi perfeita. O problema foi que Adão, juntamente com a sua companheira, depois de serem abençoados por Deus, abandonaram a vida de obediência a Deus ao dar ouvido a Satanás, personificado na serpente, lá no Jardim do Éden. Infelizmente, muitos jovens e muitas jovens estão buscando construir um relacionamento fora da vontade de Deus. Outros e outras buscam no casamento uma forma de sair debaixo da tutela dos pais e deixarem o caminho do Senhor. Outros e também outras, após o casamento, à semelhança de Adão e Eva, se enveredam pelos caminhos da desobediência e acabam se desviando da vontade de Deus. E ainda assim, querem manter sobre suas vidas a bênção de Deus. Isso é impossível. Para alcançar a benevolência, a boa vontade, o carinho do Senhor e ter permanente a bênção de Deus sobre a sua vida, é preciso preservar os princípios divinos para os relacionamentos. Se o jovem cristão, se a jovem cristã descansar no Senhor, Deus vai preparar o que for melhor para ele e para ela. Deus trará a pessoa ideal, com condições de viver e de compartilhar os projetos de Deus para a sua vida, de oferecer e de receber amor e não apenas paixão,
que é um sentimento possessivo, passageiro, hedonista e até considerado pelos psicólogos como doentio, caso ele não seja transformado e consolidado em amor incondicional, que é o amor ágape, o amor de Deus. Evite deixar que suas mudanças e alterações físicas, biológicas e psicológicas te façam uma pessoa insensível à vontade de Deus e por isso dominada pela natureza humana tendente ao pecado. Saiba que o relacionamento conjugal é muito mais profundo que a intimidade sexual de um casal e, se for desvirtuado, se torna um pesadelo para a pessoa. Seja sensível aos conselhos do Senhor por meio das lideranças pastorais, como também dos pais, conselhos com base na palavra de Deus. Se utilize como parâmetro para analisar e colocar ou não em prática as orientações recebidas, a Bíblia Sagrada. Guarde ela no teu coração para você não pecar contra o Senhor e ela vai ser para você lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Mesmo que alguns entendam que a humanidade esteja vivendo em um tempo líquido e que nada é feito para durar e que tudo é descartável, priorize manter o Senhor como centro da sua vida e de todas as suas motivações. Fazendo isso, você perceberá que a vida é cheia de sentidos bons, que o propósito de Deus para o ser humano é o melhor que uma pessoa possa desejar para si. Honre ao Senhor, se dedique a Ele na sua juventude e a colheita será abençoada e transbordante até mesmo na sua velhice. Você se livrará das ansiedades, das frustrações e experimentará a prosperidade de Deus na sua vida ao conquistar, ao expandir, ao superar as dificuldades. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.